Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tânia Raposo, eu sou pedagoga e psicóloga clínica, sou atuante na educação há mais de 20 anos, também atuo como psicóloga clínica há não tanto tempo assim. Bom, fui convidada pelas colegas a trazer um pouquinho da minha experiência com a abordagem centrada na pessoa e na perspectiva do aconselhamento pessoal. Então vamos lá, vou apresentar para vocês um pouquinho. Eu atuo na modalidade online, então a minha experiência é ser conforme os ditames do atendimento online, ok? E depois no finalzinho eu vou trazer um pouquinho como é que é essa questão dentro da abordagem. Bom, a abordagem centrada na pessoa, ela foi proposta por Carl Rogers, né? E é uma abordagem que está dentro do grande guarda-chuva da humanista. Pensando nisso, Carl Rogers entende que o aconselhamento pessoal, ele tem como objetivo priorizar, né, proporcionar o desenvolvimento pleno do indivíduo. Essa é a perspectiva do aconselhamento pessoal dentro da CP, que o indivíduo alcance seu máximo potencial. Bom, para isso, Carl Rogers entende que a maior autoridade sobre si próprio é o próprio indivíduo. Ele é o maior conhecedor da sua própria história. Então, nós preconizamos uma abordagem que não seja diretiva, porque o maior entendedor de si mesmo é o cliente que está diante do psicólogo. E além disso, Rogers ele entende que todo indivíduo tem em si uma tendência atualizante. O que seria isso? Uma tendência nata ao desenvolvimento. Todo indivíduo é possuidor dessa tendência. Eu entendo essa tendência, para que ela funcione na minha mente, eu entendo como uma força propulsora que cada indivíduo tem em si, carrega em si, para alcançar o seu máximo potencial, né? O seu desenvolvimento pleno. Então, Rogers entende assim, dentro de um processo terapêutico, de aconselhamento pessoal, o indivíduo, ele é protagonista, o sujeito é protagonista. Ele não é um protagonista passivo, né, que vai sofrer interferência daquele que está diante dele. Por isso nós entendemos como cliente e não paciente. Mas ele é um indivíduo ativo, passivo, possuidor, detentor de uma força propulsora interna que o levará a um desenvolvimento pleno, né? Mas para que esse desenvolvimento pleno aconteça, é necessário que exista um ambiente favorável a esse desenvolvimento, né? Geralmente, a vida não proporciona em todo tempo, em todo momento, em todas as situações, um ambiente realmente favorável para que essa tendência atualizante leve o indivíduo ao seu máximo desenvolvimento. Mas o setting terapêutico, ele tem essa funcionalidade, ser o ambiente favorável para que essa tendência atualizante do sujeito ativo da sua própria história se coloque em ação. Então, Rogers diz que existem algumas atitudes facilitadoras por parte do psicólogo que propicia ou propiciarão esse ambiente favorável para essa tendência atualizante do sujeito. Romanticamente, eu sei, eu vou parecer que é uma mulher bastante romântica falando sobre isso, mas eu acredito que esses conceitos que Rogers nos apresenta, ele transcende, ele está para além da relação terapeuta e psicólogo. São conceitos basais, ao meu ver, que fazem parte da vida do ser humano, né? Que se houvesse, ou se existisse de forma contínua, ideal em todas as pessoas, esses conceitos que serão expostos aqui rapidamente para vocês, as relações humanas seriam muito melhores, né, seriam de qualidade muito maiores, relações saudáveis, e isso, né, multiplicando no processo de generalização, nós teríamos uma sociedade muito mais saudável. Então eu entendo que o que Rogers nos ensina acerca da abordagem centrada na pessoa está para além da função do psicólogo e cliente, está para além do setting terapêutico, são condições basais para a vida em sociedade, são condições basais para uma vida em sociedade com qualidade, com relacionamentos saudáveis. Então, a ACP se torna apaixonante para o psicólogo, não só do ponto de vista profissional, mas porque o psicólogo passa a entender aquilo que Rogers apresenta como um estilo de vida, né, que propiciará qualidade de relacionamentos de forma generalizada, vamos colocar assim, tá? Então, Rogers vem dizer assim, olha, para que essa tendência atualizante, ela ocorra de fato, esse ambiente favorável, pressupõe uma postura do psicólogo em favorecer isso no setting terapêutico. Então, quando a gente entra no setting terapêutico, dentro da abordagem centrada na pessoa, o psicólogo precisa estar imbuído, né, indissociavelmente de si próprio, da sua própria essência de vida, desses conceitos. E aí eu vou colocar para vocês de forma bem resumida. Rogers fala da empatia,
da aceitação positiva e incondicional e da congruência. Ora, quando a gente olha esses 3 pilares, a princípio eu vou confessar para vocês, para mim me pareceu bastante, enquanto a minha trajetória acadêmica, né, na busca da escolha da abordagem que eu seguiria, até nos primeiros momentos de estágio, esses 3 pilares, esses conceitos basais, me pareceu simplista, né, se nós fôssemos pensar à vista de outras abordagens que apresentam um pouco mais de elementos, vamos dizer assim, para a concretização no setting terapêutico. Mas Rogers nunca quis propor uma metodologia, um sistema metodológico de atendimento. Rogers propunha um estilo de vida. Então, esses 3 pilares, atrelados a muitos outros, né? Se você se propuser a estudar um pouco mais sobre a ACP, você vai encontrar uma gama de conceitos que são basais. Contudo, né, por conta do tempo e do vídeo, eu separei esses 3 que são os pilares das atitudes facilitadoras. A empatia, que é o primeiro elemento, ele deve fazer parte da vida do psicólogo, não como um agente laboral, como algo que ele traz para si no momento da sessão, né? Então, quando a gente entende a empatia como um elemento de vida, a figura do psicólogo entra em contato com o cliente, lembrando que cliente porque ele é um sujeito ativo e não passivo, como um pensamento maior do que o senso comum de sentir, né, ter compaixão daquele cliente. Não é neste sentido. A empatia, né, como que eu resolvi isso dentro de mim para colocar realmente em prática o aconselhamento pessoal no setting terapêutico? É a vida na vida, né? Então é para além a tentar entender o cliente, tentar compreender teus sentimentos. É a vida do cliente em mim e a minha vida na vida do cliente, numa maneira simbiótica, a gente pode até dizer assim, num sistema simbiótico de vivência, é viver o que ele vive, sentir o que ele sente, pensar o que ele pensa, né? De forma bastante responsável, de forma bastante autêntica, né? Então é dar o espaço para que, para além do acolhimento, é realmente a expressão que mais me fez entender a empatia, segundo aquilo que Rogers falava no aconselhamento pessoal, é a vida na vida. Bom, para que isso aconteça, Rogers traz outro conceito, que é a aceitação positiva e incondicional. E eu tive muito problema para entender isso, né? Para mim foi muito complicado, porque sendo eu possuidora das minhas faculdades mentais, dos meus sentimentos, da minha própria história de vida, eu possuo o meu sistema de crença, eu possuo a minha cosmovisão, assim como todos nós possuímos, vocês no setting terapêutico possuirão. Então, como que a gente consegue aceitar incondicionalmente e positivamente? Facilmente eu resolvi quando eu entendi que Rogers quis dizer, aceitar não significa concordar. Você não precisa deixar o seu sistema de crença ser anulado, né? Você não precisa realmente deixar quem você é de fora para aceitar o outro, né? O que Rogers propõe é um ambiente livre de julgamento, né, onde o cliente pode ser quem ele é, pensar o que ele quer pensar, dizer o que ele quer dizer, sem que eu imponha condições ou limites para aquilo que ele pode pensar, dizer e sentir, segundo a minha cosmovisão, segundo meus sentimentos. Então, a princípio, não é um exercício fácil. Engana-se quem diz que aceitação positiva e incondicional é fácil, é só não julgar o cliente, não é isso. É você trazer para si um conceito da filosofia, eu tomo emprestado aqui um conceito filosófico, eu não sei pronunciar direito, não sei se é epoché ou epoché, o epoquê, mas é a ideia de você deixar em suspenso todo o seu senso de juízo, né? É você não eliminar, mas deixar em suspenso naquele momento de troca simbiótica de vida na vida com o outro. Você colocar o seu sistema a sua cosmovisão em suspenso, porque você não quer uma reprodução de si mesmo na vida do outro. Lembrando que o aconselhamento pessoal, o objetivo é o desenvolvimento pleno do cliente, e ele tem dentro de si as condições necessárias para atualizar-se o tempo todo, à medida que tenha um ambiente favorável, porque ele é sujeito da sua própria história. Então, quando eu o aceito incondicionalmente, sem impor limites, condições, e positivamente, ele vai sentir-se, né, num ambiente propício para realmente colocar-se, né, abrir-se, demonstrar todo o seu sistema, o seu universo, colocar na mesa da terapia, né? E Rogers me ajuda muito na minha prática na minha prática psicológica, quando ele traz um outro elemento que complementa a empatia e a aceitação positiva condicional, que é a congruência. A congruência, ela facilita o nosso trabalho. Por quê? Porque Rogers entende que não existe
um ambiente favorável sem verdade, sem autenticidade. Não há forma de desenvolver-se sem que você possa ser quem você é. Mas isso não diz respeito só à figura do cliente, diz respeito a você também enquanto terapeuta. Então, é uma abordagem que te propicia a autenticidade enquanto ser, né? Você pode ser quem você é, você pode demonstrar o que você sente, você pode demonstrar o que você pensa, e enquanto você faz isso, você mostra para o seu cliente, num sistema de exemplo, por exemplo, para que ele seja quem ele é, né? É um processo, né, muito mais profundo do que você ser verdadeiro. Você está proporcionando a ele um encontro com o seu self real, que são outros conceitos que existem dentro da CP, que eu convido você a pesquisar depois. Então, existe o self real daquele sujeito, quem ele é de verdade, que na maioria das vezes está bastante distanciado do self ideal, que é aquele self que ele foi formado pelo meio, né? Quem as pessoas quiseram que ele fosse, como ele deveria agir, o meio moldou o self ideal daquele sujeito. Então o processo de congruência vai aproximá-lo mais do seu self real, e quanto mais próximos do nosso self real nós estamos, mais desenvolvidos plenamente ficamos, mais felizes, né? Vamos usar essa palavra. Então Rogers traz assim, no seu ambiente facilitador, a sua postura, psicólogo, você precisa ser congruente, você precisa estar próximo do seu self real para permitir que o seu cliente também esteja. Então o aconselhamento pessoal, segundo a ACP, ele não é diretivo, não é metodológico, ele é muito mais profundo, ele pressupõe uma essência de vida, autêntica e verdadeira, que vai ser demonstrado pela figura do psicólogo, propiciando todo esse ambiente para que o indivíduo encontre o seu máximo potencial. Bom, pessoal, é isso, muito resumido, muito rápido, eu te convido a estudar mais e fazer parte da ACP, caso você queira, vai ser uma mudança de vida para você e para os clientes que estiverem com você. Se você quiser um pouquinho falar mais comigo também, entrar em contato, o meu Instagram é novo, comecei faz pouco tempo, @taniaraposo.pc. Muito obrigada pela oportunidade, espero que eu tenha contribuído e espero que um dia a gente se encontre na nossa carreira acadêmica. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês.